Irmãos, meu Mojuba a todos, canal Tudo de Candomblé, Painal do Diogun. Painal, pode se apresentar de novo, porque já é parte 2 do vídeo, então quem não viu primeiro não sabe que o senhor estava lá. Eu sou Naldo Diogun, sacerdote umbandista. Assistam a primeira parte do vídeo para a gente não aprofundar nas apresentações, né? Eu sou sacerdote de Umbanda e a gente vai falar um pouco sobre a nossa amada e querida Umbanda. Eu vou fazer a pergunta para ele, só que vai sobrar para mim, tenho certeza. Essa sempre sobra. Diferença entre Umbanda e Candomblé, você fala aí. Pelo que eu aprendi, né? Umbanda é uma religião brasileira, né? Foi fundada no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, pelo médium Zélio de Moraes. A Umbanda trabalha com falangeiros. E Candomblé, ela é uma força africana, né? Pelo que eu entendo. Candomblé, ela é uma força africana. Mesmo concordando com muitas coisas que tem, com muitas matérias, com muitos livros que a gente lê, com muitas coisas que a gente assiste, mesmo não concordando, mas é um procedimento que eu aprendi assim, desde os meus 7 anos de idade, que eu defumo, que eu aprendi assim. Umbanda, ela é a única religião brasileira. Inclusive, isso aí caiu no Enem em 2017. E eu não errei. E aí? E no seu ponto de vista? Eu não vejo Umbanda dessa forma aí não, meu velho. Eu até te mandei o canal lá. Falei assim, ó, vê aí se você concorda com isso aí que eu te mandei, porque é o meu ponto de vista, é assim. A Umbanda, ela teve que tirar, não estou menosprezando o Zé, não estou menosprezando as outras pessoas, não vou nem citar o nome do outro cara aí, porque ele não me paga. Vou falar do Zé porque é uma pessoa ímpar dentro do culto de Umbanda, Né? então eu tenho os maiores respeitos pelas pessoas mais velhas. Assim, a Umbanda nasceu, cara, porque os negros iam morrer, cara. Ou eles começavam a cultuar as imagens, tem 2 imagens aqui no foto que não tá para pegar. Você pode pegar alguma lá? Pode. Pega uma pra mim para mostrar aqui. Pode pegar uma de Santo Antônio, não de Orixá, uma outra que você possa pegar aí. Os negros tinham que cultuar esse determinado santo. Ele, na Umbanda, ele é de Orixá. Oxóssi. Não, Oxóssi. Eu não vejo Oxóssi preso num tronco. Tá, Tata Nizar, eu não vejo Oxóssi preso no tronco assim. Mas enfim, como a nossa religião afro veio, a gente foi escravizado por cristãos e eles têm por si só adoração de imagens. Eu falo com propriedade porque eu fui da Igreja Católica. Eu fui coordenador de grupo de jovens de Igreja Católica. Então eu falo com bastante propriedade sobre isso. Entendeu? A Igreja Católica, ela se prende a imagens. A reverência dela são as imagens. Pode levar. A referência dela são imagens. Então eu não vejo. Então o negro, para ele sobreviver, para ele não apanhar, então ele tinha que pegar a imagem cristã, ou ocultar lá de baixo. Ocultar, viu, gente? Não é ocultar não, porque ocultar é inimigo. Pegar, ocultar, no qual a gente sacraliza, faz o ofo, o oiki, pôr por debaixo da imagem, que as imagens eram todas de gesso, então ela se abria e colocava por debaixo da imagem, e ficava reverenciando. Para quando os feitores passassem, aprendeu a reverenciar a imagem. Mentira! Nós estamos reverenciando o otai que está lá embaixo. Para mim, desta forma, nasce a Umbanda. Mas, enfim, eu respeito. E uma observação, né? Mas para todo umbandista, né? Eu já discuti com muito umbandista sobre isso. A Umbanda nasceu numa reunião de mesa branca, né? Ela tem fundamento kardecista, espiritismo, né? Ela nasceu numa reunião de mesa branca, onde um guia, né, incorporou no Zélio de Moraes, em 1908. Aí, agora eu vou te pegar. E eu não edito o vídeo. Foi um guia ou foi um ego?
Pra nós, foi um guia, né? Caboclo das 7 encruzilhadas. É o que a gente lê, né? É o que a gente aprende. Se eu for vou falar... fazer uma pegadinha com o senhor, você batizou, porque o senhor é sacerdote. Vou fazer uma pegadinha com o senhor. Vamos lá. A gente vira de Exu, de pombogira, de marinheiro, de caboclo. Muito bem. Isso dentro da Umbanda, na qual vocês têm o costume de falar que são falangeiros. Correto? Correto. E a gente tem costumes de falar no candomblé em nome de dizer por entidades. E os santos nós temos chamado por divindades. Sabendo que a única coisa que pode incorporar na gente é que não está vivo. Correto? Correto. Uhum. Se não está vivo, ele morreu. Uhum. Se ele morreu, ele foi enterrado. Então, quando a gente morre enterrado, ele deixa de estar preso ao corpo e vira um. Obrigado. Só para me entender, porque eu tenho um problema, viu, gente? Então... É porque aquela tradicional também, Umbanda, né? É porque o povo não estuda Umbanda. A tradicional Umbanda, ela trabalha com 7 linhas, né? Sim. E tem a linha das almas. Eu vou fazer uma pergunta para esse rapaz. Tem a linha das almas que vem a linhagem de quê? Eu vou fazer uma pergunta para esse rapaz. Justamente, vão me xingar aqui. Vão me xingar, tenho certeza. Diego. Obrigado. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para o senhor, porque esse vídeo deu mais de 30 mil visualizações. Quem sabe o nosso não dá mais de 30 mil? Só por causa da pergunta que eu vou te fazer. Se der, eu vou adorar. O chumaria do cemitério. Até botou a cabeça. Tem? O chumaria do cemitério? Tem. É de Umbanda. Eu escutei essa história. Na minha opinião, não. O senhor tem certeza? Absoluta. O senhor tem certeza? Uhum. Então não tem o chumaria do cemitério? Tá. Eu já ouvi. Não, o rapaz, é que vocês não viram o susto que o rapaz tomou do outro lado. Eu já ouvi uma mulher explicando. É essa aí mesmo. Ela explicando o porquê, mas eu não acredito. E ela incorpora em Oxumaria do cemitério, ela incorpora em Oxum. Rapaz, é gente, hein? Ela falou que um médium ele tem capacidade de incorporar todos os orixás. Posso falar o que eu vejo mediante ao candomblé? Assim, o senhor é médium, o senhor sabe. Já é difícil você ter determinados falangeiros como o senhor. Então, porque senão ficaria muito cômodo você ter uma gira só e naquela gira vir caboclo, preto velho. Não, porque naquela gira vai vir só marinheiro. Isso. Porque vai ficar cansativo pro rapaz. Não é verdade? É verdade. Da outra gira você só preto velho, porque... não, do médio dá para incorporar tudo. Você imaginou o tanto de coisa que tem para cuidar? A gente que trabalha, que desenvolve, né? Tem uma gira simples de baiano, exemplo. É só aquela gira de baiano. Porque o nosso corpo ele é muito frágil. Aí as pessoas falam, mas quem tá a pessoa não vai sentir, sabe? Muita gente fala isso. Ele pode incorporar sim, porque ele não vai sentir nada, porque quem está sambando não é ele, mas a descarga vem toda para o nosso corpo. A carga do santo, a carga da entidade. Vamos lá. A gente falou de diferença entre Umbanda e Candomblé. Como nasceu uma banda lá com o senhor Osai? Isso. Tá, vou deixar a pergunta para ti. A Umbanda é 100% brasileira? No meu fundamento no fundamento da Umbanda. Ela é 100% brasileira, porque ela nasceu no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, todo mundo já conhece, Caboclo da Sete Encruzilhada, mas na minha opinião ela tem, fala lá olhando pra câmera, que o pessoal vai falar que você é doido. Na minha opinião, né, eu cultuo a Umbanda, mas na minha opinião, se veio um caboclo ou um egum que incorporou, ele já tinha algum fundamento para se fundar a religião. Ele já tinha um fundamento. Já tinha um fundamento espírita, mas o espiritismo é totalmente diferente de divindade de caboclos
Então eu acho, na minha opinião, que a Umbanda nasceu do Candomblé. Eita, meu Deus. Ixi, agora o telefone toca. Depois me fala aí o tanto de gente que me xingou lá, tá? Depois ele fala, porque o rapaz tá com o celular lá do outro lado lá. Não, mas por que ela nasceu do Candomblé? Se você quiser começar a fazer a live da sua página, pode fazer. Por que ela nasceu do Candomblé? Justamente por a gente saber que a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea em 1988 e antes disso já existia escravos que adoravam essas imagens que a gente mostrou, cultuando como um orixá, entendeu? Então, Porque senão a gente morria. a Umbanda ela já vem, mas a Umbanda não é África. Mas, Sim, mas a nossa terra ela foi povoada por africanos, né? Então, eu sou meio pretinho. Eu acho até um pouquinho mais claro. mais claro, mas tem um sangue de negro, né? Então eu acho que a Umbanda ela tem sim um fundamento muito antes de 100 anos. Obrigado. É que de vez em quando eu falo isso, a pessoa fala que eu sou doido. Você não gosta de Umbanda? Eu falo, não tem nada a ver com as coisas. Eu não cultuo, e expliquei bem claro pro Naldo, eu não cultuo o sincretismo. Eu não me vejo cultuando um orixá associando ele a uma imagem. Se fosse por mim, eu, Naldo, eu colocava os orixás na mesa, né? Mas se eu coloco um orixá na mesa, a pessoa chega aqui e fala, ué, sua casa é Umbanda? Você toca Umbanda? E cadê os santos? Verdade. Então, eu não posso... Você vai visitar a casa do meu pai lá, o senhor vai, quando tiver festa, agora, uma próxima saída, o senhor está convidado para ir lá. Espero que o senhor consiga ir. Vamos lá, agora eu vou pegar o ponto que todo mundo gosta. Orixá de Umbanda. Orixá de Umbanda, um ponto polêmico, né? Você falou aí do Xumaré do cemitério de Umbanda, né? Daqui a pouco vai ter Iansã das Encruzilhadas. Isso. Não vai demorar. Você falou que Santa Bárbara dá consulta, então não é de se estranhar mais nada. Né? Não, cara, eu não tem umas coisas que eu falo e eu não aguento, entendeu? O pessoal fala, gente, você fica nervoso, mas não tem como eu não ficar nervoso. Aí, tipo, fique com deboche. Não, é porque a gente tá dando risada pra não chorar. Pra não chorar, cara, porque tá feio. Orixás na Umbanda, né? Orixás na Umbanda são forças também da natureza, né? Mas orixás na Umbanda, justamente por causa do sincretismo, a gente cultua, né? Mas a gente não faz culto ao orixá na Umbanda. A gente não faz culto igual o povo do Candomblé faz, voltado ao culto africano, né? Isso. Que é culto ao orixá. A gente cultuou Ogum, São Jorge, São Sebastião, Oxóssi, e Iansã, Santa Bárbara, cultua, mas a gente não faz culto ao orixá. Eu já tive em várias casas de Umbanda que estava tendo culto ao orixá, eu simplesmente fiquei quieto, fiquei na minha. Eu tenho que ir nas casas e respeitar o fundamento da casa. Se está mexendo e não está queimando a comida naquela panela, tudo bem. É igual a gente torna a dizer, né? Tá funcionando? É igual o mentor fala, né? Cada um mexe na sua panela do jeito que aprendeu a cozinhar. Você aprendeu de um jeito, eu aprendi do outro. Por mais que você seja da mesma nação, mesmo da mesma nação, sempre você vai encontrar opinião diferente. Painal, é assim. Eu penso assim. A gente não tem uma diretriz? Viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar, não é verdade? A religião afro, Angola, Queto, Jeje, elas vêm de algum lugar. Por que você tem que fazer diferente de mim, sendo que existiu uma regra para se fazer? Porque é assim, na própria África, o culto tradicional ao orixá já é ensinado às crianças desde quando elas são pequenas. Como é ensinado aqui, alguns pais já pegam os filhos e levam para a igreja. Tá vendo lá? Daí o filho, eu quero ser pastor. Lá não tem como você fugir. Ou você vai fazer o culto ao orixá, ou você vai fazer o culto ao orixá, porque é a religião que tem lá. É a religião que tem lá. Então já é ensinado desde pequeno. Nós temos por vertente não levar os nossos filhos, não sei o seu caso,
mas tem pessoas que não levam os filhos, que são candomblecistas, umbandistas, eles não levam pro terreiro. Não, fica em casa porque quando ele for de maior, ele sabe. Ele decide. Quem sabe o que é bom pro meu filho sou eu. Mas para a igreja pode levar. Para a igreja pode. Né? Para a igreja pode. O preconceito já começa o baile funk. De dentro da própria religião. O preconceito já vem daí. Mas a religião umbandista, não sei se o senhor pensa dessa forma, a religião umbandista e a religião do candomblé, ela se perde pelos próprios membros que estão dentro dela. É verdade. Ela se prende pelos próprios membros que estão dentro dela. Porque assim, algumas nações de Umbanda não fazem sacralização. Outras nações de Umbanda fazem sacralização. Pô, mas elas não vieram lá do Senhor Zé? Então ela tem uma regra, pô. Como o culto tradicional do orixá tem uma regra. Só que pelo fato de cada um querer mexer a sua panela do seu jeito, eu não sou contra querer cada um mexer a panela do seu jeito. Mas faça com que dê certo. Não cobre 70 mil na pessoa, 40 mil e não dê caminho para a pessoa. Até que cada um pague o que achar. Eu saí até um vídeo. Quanto vale a sua fé? Saiu um vídeo, quanto vale a sua fé? A fé vale quanto você quer pagar, cara. A fé vale quanto você